Enregistrando. Mano, nossa. Por que os caras usam tanta letra dobrada, bicho? Bom, estamos gravando. Boa tarde a todos. Essa daqui, boa noite, bom dia. Não sei que horas vocês estão vendo essa reunião. A gente tá fazendo aqui a primeira monitoria gravada. Pra ninguém reclamar depois que eu não gravei. De Maxwell 2. Estamos aqui com nossos personagens principais: Luciano, Ana Sara, Luísa e Heitor. Vocês querem dar um oi pra posterioridade? A moto já deu oi. Um dia no futuro vocês vão mostrar esse vídeo pro neto de vocês. Opa! Mas então, pessoal, ser bem sincero com vocês, eu peguei alguns exercícios pra gente fazer baseado no que vocês disseram que vai cair na prova de vocês, mas não foi a minha monitoria melhor preparada. Então vai ter uns engasgos aí no meio, mas a gente vai fazer junto. O que eu peguei na realidade é um exercício da prova do ano passado, P2, e outro exercício da prova que a 021 fez. Porque segundo o que vocês me disseram, o Coda não passou ainda métodos de energia pra vocês. Tá certo essa informação? Tá certo, ele não vai passar pra gente. Não vai cobrar na prova, né? Então aquelas coisas do tipo calcular deslocamento via PTV, vocês não viram nada. Não. Que pena. Certo, mas então, beleza. A gente vai fazer as outras coisas então, acerca principalmente de flambagem. Ah, e tanto cálculo linear quanto não linear. Eu tô abrindo aqui agora eu já vou compartilhar a tela com vocês, só dá um segundo porque eu tô copiando a questão pra gente colocar no Paint. Aliás, eu acho que não, foi tudo no Paint da outra vez também, né? Que a gente teve uma única outra vez que a gente fez as coisas via a telemonitoria. E aí buga um pouco meu cérebro porque eu tô acostumado a ter a distribuição física das coisas numa sala. Mas enfim, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Publicar. Vocês estão vendo aqui? Beleza, perfeito. Fecha a janelinha do Zoom, tinha esquecido. Então a primeira questão que eu queria fazer com vocês é essa daqui. Ela é da P1 do ano passado. Não, ela é da P1 de 2022, ou seja, que a turma da 021 fez, é a questão 2. Ela pede pra gente pegar essa estrutura, esse perfil, que é um perfil em T, basicamente. Note que ele é homogêneo, ele não tem nenhuma mudança de material, então não tem alfa, é um E de referência. E ele pede pra gente fazer uma análise de cálculo linear, ou seja, sem considerar efeitos de flambagem ou flexo-compressão ou qualquer não linearidade. A gente vai puramente analisar se os esforços máximos desenvolvidos nessa seção estão adequados para os valores. Vocês tiveram critérios de falha no começo do semestre, não? Ninguém interage comigo. Eu acho que ele falou sobre essas falhas específicas agora. Tresca e os cacete Ah, 4. sim, sim, Ah, tá, beleza. aqueles nomes. É que aqui é um Era critério. matéria da P1. Oh, perdão? Era matéria também da P1, né? Certo. Então eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, mas também aqui não seria nada perdido. Isso aqui nem pode considerado um critério de falha de fato, são só literalmente dois valores de threshold, dois limites. Aí você só tem que observar se os valores máximos passaram ou não dos limites. Aí eu tenho minha colinha aqui da questão. E aí a gente vai fazer o cálculo amplificado, que é o cálculo com o amplificador não geométrico. Lembrem que isso daqui é uma coisa que depende de caso, então vocês vão ter que olhar no formulário de vocês. Aliás, eu tô com o formulário aqui. Formulário monitoria? Não, isso daqui é outra coisa. Ih, vazou meus dados. Puta que pariu, fudeu. Ah, vazou meu CPF ali. Mas enfim. Por que eu vou escrever formulário naquele treco? Mas dentro do formulário de vocês, se vocês olharem a folha 3 deles, acho que vocês não estão falando em referência ao da Saero. Lá tem todos os casos que o CODA cobra de flambagem. A flambagem e flexo-compressão tem a diferença dos amplificadores e do tratamento matemático. A flexo-compressão ela é um tratamento um pouco mais rebuscado, um pouco mais realista. A flambagem é a falha ideal. O ideal é não ter falha, mas quando você considera a flambagem, você está pegando um comportamento de uma estrutura que colapsa numa carga específica que faz ela ter tipo, um harmônico estrutural. Ela dobra.
Enquanto que a flexo-compressão, essas cargas de falha são menores porque ela considera que a estrutura tem excentricidades, imperfeições e coisas do tipo, e isso, claro, baixa a performance máxima dela. E aí, por fim, a gente vai comentar os resultados, mas comentar os resultados é a parte mais rápida de todos. Alguém levantou a mão? Caiu o som? Como assim caiu o som? Vocês não estão me ouvindo? Alô? Vocês não estiverem me ouvindo? Ixi, acho que foi problema Tá com a Lu. normal aqui. Beleza. Então, continuando. Esse exercício ele vai começar como exercício de cálculo de seção, mas como eu acho que vocês já dominaram a questão de cálculo de seção, essa monitoria vai ser relativamente rápida, tá? Que os exercícios eles são curtos. Eu vou puxar os resultados. Então, a área 1 que a gente tem é de 300 centímetros quadrados. Que é essa área aqui, ó. A figura foi recortada nesse perfil. E a área 2 é de 200 centímetros quadrados. Aí precisa encontrar o CG da seção, mas acho que vocês já estão habituados a essa altura. Deixa eu só tirar esse recortezinho daqui. Aí a área 2, que é a de baixo, foi esses 200 centímetros quadrados. Eu acho que vocês já estão acostumados a encontrar CG de seção. Mas aqui vocês vão utilizar o Y barra, ponderar as áreas, né? Fazer o somatório dos AIs vezes YIs e depois dividir pelo somatório das áreas, que é o somatório dos pesos. E isso vai nos dar um Y do CG, que no nosso caso, o Y do CG sempre em relação ao sistema de coordenadas original. E o nosso Y do CG ele é de 11 centímetros. Isso daqui eu já estou pulando todas as contas aqui, porque em tese é para vocês estarem já habituados com essa parte dos exercícios, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, pelo amor de Deus, manifestem-se que a gente tira, não é problema nenhum. Então o nosso CG nessa seção ela dá mais ou menos aqui, ó, tá aqui a 10 centímetros em relação à origem, né? Então o nosso CG ele está mais ou menos aqui. Claro para todo mundo? Alguém só interage comigo para não ficar me sentindo carente? Depois. Beleza. Ah, bom, feito isso, a gente precisa reavaliar a posição das áreas. Não, pera um segundo. Sim, precisa calcular, perdão, o momento de inércia ainda, o IZ da nossa seção. E para isso a gente vai precisar transformar a coordenada do CG de cada parte. Lembrando que a parte de cima tem tipo um CGzinho aqui, a parte de baixo tem um CGzinho aqui. Tem a nossa divisão. Eu vou fazer uma divisão fixa ali, pequenininha, só pra gente não ficar se perdendo. Tá ruim. Nossa, ficou muito grosso. Tá ruim de ver no Paint ou. Aqui. Dá pra enxergar. Beleza. E fazendo aquela velha regra de que o IZ é somatório das contribuições particulares, ou seja, o somatório de cada IZ de cada parte, mas vocês já sabem que é todo retângulo aqui vai ser BH cubo sobre 12, 10, 10 cubo dividido por 12, e aqui 10, 20 cubo dividido por 12, mais o somatório do transporte das áreas, que é a área I vezes o YI ao quadrado. E aí vocês vão precisar do Y dessas duas seções, mas aqui é 5 menos 11, vai dar a menos 6 em relação ao CG. E aqui é 20 menos 11, vai dar 9 em relação ao CG. E aí aplicando tudo, eu já vou pular também. A gente vai chegar no IZ de 36.166,67 centímetros a quarta. Aí a análise que a gente vai precisar fazer a priori, né, montar. O nosso sigma que a gente já conhece, o sigma x, ele é função do momento, então a gente tem o mz sobre o iz, equivalente, mas nesse caso não tem equivalência, né, porque é tudo um material só, vezes y, mais my sobre y vezes z, mas que não tem momento em y, nem tem momento de inércia, né, mas não tem momento aplicado em y, mais a normal sobre a área. Lembrando que esse problema ele tem uma normal bem grandinha de 1.240 kN aplicados na área total, que é 500 centímetros quadrados. Então, a hora que você montar isso daqui, e tem a carga máxima. Isso daqui é um negócio importante de vocês pensarem, de vocês saberem, sempre que vocês vão resolver um exercício de falha, é que para falha, para segurança, a gente considera sempre a pior hipótese de todas. E como a gente está considerando um perfil de sigma de tensão axial, a gente vai pegar os piores lugares possíveis, ou seja, os piores y, o y que gera mais compressão, o y que gera mais tração,
e ver se eles estão adequados dentro dos limites do nosso material. Mas antes disso, a gente tem que selecionar que ponto da estrutura a gente vai calcular. E seguindo a mesma lógica, a gente vai pegar o pior ponto da nossa estrutura. Não adianta você pegar um ponto qualquer e falar que ele está aprovado se existe um ponto pior que aquele que pode não estar. Porque se um ponto falhou da nossa estrutura, a gente considera que a estrutura inteira falhou. Essa ideia é clara? A gente majora a segurança olhando sempre o pior caso? Sim, sim. Tá, beleza. E aí, pra ver onde está o maior momento, vocês vão simplesmente resolver essa estrutura. Aí, posicionando, né, vocês vão ter as suas barras. Essa força normal, ela vai literalmente só gerar uma reação no outro apoio aqui do outro lado. Então, para questão de momento, eu não vou nem considerar ela, porque ela não vai gerar momento em caso algum. Mas esses 3,5 kN por metro vezes os 12 metros vai ficar 7 vezes 6, 42 kN. E como o negócio inteiro é simétrico, vai ficar 21 kN de cada lado. E aí, como a gente tem uma distribuição de carga contínua, a gente espera que nossa cortante seja uma função do primeiro grau, algo assim, e que o nosso momento seja uma função do segundo grau. Aqui nos pontos a gente não tem momento, então essa distribuição de momento ela vai dar uma parábola pura. Vai ser um negócio assim. E pelo fato ainda ela estar tracionando em y positivo, né? Você vê pelo próprio sentido do carregamento que essa barra ela vai fazer isso daqui, ó. Aí você já sabe que isso daqui vai ser um momento positivo. Mas isso daqui tudo você descobre realmente equacionando o problema. Só estou adiantando. E tudo isso é para dizer que o nosso pior ponto vai estar aqui no meio. E o valor dele, salvo engano, desse momento, vai ser o QL quadrado sobre 8. Deixa eu só confirmar aqui. Ou seja, carregamento vezes o comprimento ao quadrado dividido por 8. É isso mesmo. Então, expressando isso daqui, nossos 3,5 kN por metro vezes o 12 ao quadrado sobre 8. Isso nos dá um momento máximo no meio da estrutura de 6.363 kN metro, que é 6.300 kN centímetro. Por que a gente está convertendo? Porque nosso momento de inércia está em centímetro a quarta e precisa casar as unidades. Então, o metro é 100 centímetros, ganhou 2 zeros aqui. Então, montando a nossa expressão, 6.300 dividido pelo 36.166,67 vezes y, mais a normal. Aqui está saindo em kN por centímetro quadrado aqui também. Então, 1.240 dividido pela área, que é 500. Opa, tá escrevendo as coisas tortas aqui. Meu cérebro tá indo já pro quinto. Aí eu só vou... Uma vantagem que tem no virtual que eu adoro é você poder fazer isso daqui, ó. Pra abrir espaço. E aí a gente vai chegar na expressão de que sigma x é 0,1742. Aqui são os coeficientes. Vezes a posição em y, qualquer que ela seja, que a gente esteja avaliando, mais uma constante de... Opa, que era menos, me perdoem, porque essa barra está em compressão. Menos 1.240. E aqui vai ficar a menos 2,48. E a nossa unidade é o kilonewton, está tudo em kilonewton por centímetro quadrado. Lembrando que passar de kilonewton por centímetro quadrado para a megapascal tem que multiplicar por 10 os resultados. E agora a gente falta avaliar. Então a gente já encontrou qual que é o pior ponto da estrutura em termos de momento. O IZ, claro, dela não muda, né? Então o pior... E essa constante aqui também não. Então o pior momento vai estar... O pior ponto, o ponto mais crítico vai estar no local de maior momento, que é o pior ponto da estrutura, o meio. E agora a gente tem que procurar na nossa seção quais são os piores locais dessa seção. Então subentende que a gente pegou o corte aqui no meiozinho e essa seção apareceu aqui no meio. Ela aparece em qualquer lugar, mas especificamente aqui onde está o maior momento. E agora a gente vai procurar na seção nossas piores locações possíveis para ter os nossos esforços. Isso foi um negócio que eu notei que vocês tiveram um pouco de dificuldade na P2 ou do ano passado ou na P1 desse ano,
com o conceito, mas basta que vocês literalmente olhem os sinais e como é que eles se comportam em relação ao sistema de coordenadas. Primeira coisa que vocês observam dessa função é que como a gente não tem momento ao redor de y, a gente não tem nada com a variável z, porque é mz por z vezes y, mais my por y vezes z. Então a gente não precisa se preocupar com a coordenada z na nossa seção. Que é a mesma coisa que dizer que para qualquer z que você pegar, então qualquer coordenada aqui, ó, linha vertical, o esforço vai ser o mesmo. Então você só vai mudar... Não, perdão. Para qualquer z aqui. Desculpa. Para qualquer valor de z que você... Não, isso aqui é um valor de y. Pera, meu cérebro deu um tilt agora. A gente só está variando em y. Isso é dependente de y. Não, isso, desculpa. Quer dizer que então para o mesmo y você vai ter uma linha constante de tensão na horizontal. E aí você pode pegar agora sim qualquer z e você vai cair no mesmo resultado dessas linhas de tensão. Então a gente só precisa mudar a nossa variável y. O menos 2,48 é uma constante, a gente não consegue controlar, e aí a gente precisa olhar o sinal do coeficiente que acompanha o y. Como o nosso sinal é positivo e σx positivo é tração e σx negativo é compressão, se a gente maximizar o valor do nosso y positivo, a gente vai ter um produto de dois positivos que vai dar um maior valor positivo. Ah, mas o 2,48 subtrai, mas ele subtrairia em qualquer caso. Se eu pegar y0, pegar outro y negativo, ele vai estar o mesmo valor. Então você pode basicamente ignorar isso daqui para análise. A gente vai pegar o maior y positivo, encaixar aqui e olhando o nosso sistema de coordenadas em relação ao CG, o maior y positivo está aqui embaixo. Lembrando que o CG ficou aqui na posição 11, então essa posição aqui de baixo, né, essa linha, ou seja, na realidade não é nem esse ponto, é toda essa faixa aqui, vai ser a nossa tração máxima. Ela está em coordenada original 30, menos a coordenada do CG 11, ela está em y igual a 19. Então o y de tração máxima é 19 centímetros. E pela mesma lógica, para maior compressão eu quero fazer isso daqui diminuir, ficar mais próximo do negativo possível, o mais negativo possível. Como isso daqui é positivo, eu quero o menor y de todos, ou seja, o y mais negativo, que vai estar aqui em cima, vai ser esse outro cara aqui em cima, que aí vai ser nossa compressão máxima. E aí, novamente, posição dele 0 em relação ao y original, menos o y do CG, na coordenada original, menos 11 é a posição dele. Então, y de compressão máxima, menos 11 centímetros. Agora, a gente simplesmente coloca na fórmula, avalia e vê se está de acordo com os critérios. Para o primeiro caso, o nosso sigma de tração máxima vai dar... Se eu colocar 19 aqui, faz a multiplicação, converte para MPa, porque vocês têm os valores originais aqui, os limites em MPa. Aí, deixa eu puxar aqui a colinha. Ó, sigma x de tração vai dar menos... Não, mais, perdão. Vai dar 8,3 MPa. Enquanto que o sigma de compressão máxima vai dar menos 44 MPa. Agora eu quero que alguém me responda se bateu ou não os critérios. Alguém abre o microfone. Vou cobrar participação que nem quinta série. Eu tenho minha compressão máxima é 100 MPa e tração máxima é 40 MPa. Algum deles bateu o critério? De tração. Por quê? Era bater de não passar ou bater de superar? Não, bateu eu considero como passar. Tipo, o critério máximo de tração é tipo 40 MPa. Ah, então de compressão. Então a gente tá... Não, mas ó, isso daqui é de tração, é um material frágil. E o material frágil ele tem comportamentos diferentes. Então, eu sou meio cega. Ó o valor da compressão. Tá, não, beleza. Então é Beleza. 100 MPa de compressão, 40 MPa de tração. A tração ficou abaixo dos 40, 8,3, e a compressão ficou abaixo dos 100. Só um pequeno detalhe, a compressão por excelência não, mas por regra ela é negativa, mas vocês vão ver que é comum a gente notar, falar que tipo, o sigma de compressão máxima é 100 MPa. Quando diz que é 100 MPa, quer dizer que na realidade é menos 100 MPa, ou seja, que é tensão de compressão.
E aí você passou do menos 100, você foi pro menos 101, menos 102, menos 103, você rompeu a estrutura. Menos 99, menos 98, estrutura safe. Ah, então só esse detalhe, tá? Não vão achar que é só avaliar se o valor é maior que o critério cegamente, porque vocês têm que considerar que a compressão é negativa. Então vocês têm que ver se bateu o limite da compressão. Não sei se ficou claro, mas aqui eu tenho zero, aqui eu tenho o meu limite de tração. E aqui embaixo eu tenho o meu limite de compressão. A minha estrutura tem que ter valores operando aqui no meio. Se ela passar da tração, quebrou. Se ela passar da compressão, quebrou. Só que o passar da compressão é ir pro mais negativo que o valor da compressão. Fez sentido? Alguém? Eu acho que isso foi um sim que acabou degenerando no áudio, que o microfone cortou, mas vou imaginar que foi. Fico feliz. Então, isso daqui, e aí você conclui, né? Portanto, não há falha. Já era o item A da sua questão. E aí você sacou, deixa eu ver quanto valia na prova. Mas acho que você já sacou um ponto para a sua nota. Não, acho que você já sacou 2 pontos na realidade. Você já sacou 2 pontinhos aqui para sua nota. Agora vamos à parte que interessa mesmo, que é a parte novidade, que é o cálculo não linear geométrico, que tem os amplificadores não lineares. Então, consultando o formulário, eu vou parar a gravação aqui só porque eu tenho muito medo de... Eu vou pausar. Então, voltando nossa querida gravação. Se a gente der um zoomzinho aqui no formulário, em geral eu estou considerando que vocês vão estar usando um formulário semelhante desse, ele já é bem completinho. E ele já foi bem, passou já a prova do tempo. O que a gente está falando é essa última tabela aqui do canto. De onde está a barrinha de rolagem horizontal? Ah, tá aqui. Vocês estão vendo, pessoal? Que tem aqui os casos de carregamento. Então, baseado no que o Coda passa pra gente em sala e no que está no livro dele, muito provavelmente não vai fugir de nada disso. Então, ano passado teve questão assim e teve outras parecidas. E aqui vocês estão vendo o caso é o caso B, que é o que você tem uma barra biapoiada carregada constantemente com um valor Q e um valor P tentando fazer a barra flambar. E aí notem que a gente tem aqui o QL quadrado sobre 8, que é o valor do carregamento do momento. Então lembrem-se que pela regra dos amplificadores, quando a gente tem um amplificador não linear, o que ele vai fazer é pegar o nosso momento e multiplicar ele pelo amplificador. Então tipo um momento novo, vou chamar de momento barra, ele é o momento original, qualquer que seja a expressão, vezes o amplificador. Agora, para resolver o amplificador é bem mais complicado. Vai uns cálculos ali a mais. Então a gente acaba tendo eles valores como tabelados, as expressões como tabeladas. Então se vocês olharem aqui o momento flutuar máximo, vocês vão ver que nada mais é que a combinação da expressão do momento, que é L quadrado sobre 8, o momento máximo, né, o ponto de momento máximo aqui no meio, vezes esse trambolho esquisito aqui diferentão, e esse trambolho esquisito diferentão é o nosso amplificador. Então, para o nosso caso, é 2 sobre beta quadrado. Eu vou até já fazer um recorte aqui. Passar a janelinha do Meet para cá. Posso fechar essa janelinha do Meet, né? Esqueci. Nosso amplificador, nesse caso, é 2 sobre beta quadrado vezes 1 menos cosseno beta, 1 sobre cosseno beta. Menos 1. Lembrando que beta é aquele parâmetro adimensional que avalia o quão próximo uma estrutura está de sua carga crítica. Tem que pegar a expressãozinha do beta se ela estiver aqui depois, mas qualquer coisa eu acho que vocês têm ela em sala. Se não tiver... mas enfim. E vocês podem notar que todos os amplificadores eles vão ser de tal forma que quando o beta converge, vai, né, no limite para π sobre 2, 90 graus, que marcaria que você atingiu finalmente a carga crítica de flambagem, esse treco vai para infinito. Aqui nesse caso é porque você tem o cosseno de beta no denominador. Mas se vocês olharem todos os outros, eles também têm alguma estrutura matemática que faz eles dispararem por infinito à medida que isso daqui vai para o π sobre 2. E aí você tem o comportamento teórico idealizado da flambagem. O comportamento real é pior que o da flambagem, porque por imperfeições nas estruturas você começa a ter... Você tem efeitos de excentricidade, você tem defeitos de fabricação e eles amplificam já mais precocemente os esforços e fazem a estrutura falhar antes.
Então, notem que quanto maior, mais próximo você tiver da sua carga de flambagem, mais os momentos vão ser amplificados. E aí, esses carinhas que antes estavam dentro dos critérios, eles vão começar a crescer. Esse cara vai começar a crescer para cima e esse cara cresce, mas ele tem o sinal negativo, né? Então ele cresce para baixo. E aí, em algum momento, algum deles vai bater um dos critérios de falha. Aí, deixa eu só pegar qual que é o beta. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar o beta dessa estrutura, descobrir qual que é o valor do amplificador dele, para a gente poder jogar na expressão dos momentos e ver quais que são os momentos amplificados. Então, beta π sobre 2, isso aqui vai para infinito. Eu tô gravando, né? Então, deixa eu pegar a colinha aqui. Só um segundinho. Gente, me desculpem realmente o estado que eu tô hoje, eu tô muito ruim. Então, nosso beta, ele é dado pelo... Peguei a colinha. L de flambagem, isso daqui é outra análise importante de fazer, porque dependendo das condições de contorno da minha estrutura, meu L de flambagem não é o próprio comprimento da estrutura, a depender. Nesse caso, felizmente é, mas tem casos que usam outros valores, mas isso tem tudo no formuláriozinho. Estejam habituados com esse formulário, mas olha, eles têm os L's de flambagem aqui em algum lugar. Cadê? Aqui, L de flambagem para as diferentes condições de contorno da sua estrutura. Então, L de flambagem é o próprio L, 2L, L sobre a raiz de 2, L sobre 2. Aí vocês têm que avaliar, mas para nossa estrutura aqui, esse caso aqui, o L de flambagem que é biapoiado é o próprio L. Notem que essas estruturas aqui, essa descrição é simplesmente para condição de contorno da estrutura. Se eu tiver um carregamento triangular, parabólico, transversal ou qualquer outra coisa, não muda. Continua sendo esse o caso, porque o que importa é a minha condição de contorno, que são os dois apoios, o apoio simples e o apoio fixo. Então, enfim, então meu L de flambagem, felizmente, é o próprio L da estrutura, que é 12 metros. E aí aqui vem a... Vou pegar o restinho da cola, só um segundo. Raiz quadrada de P sobre EI. Em que P é a nossa carga aplicada na estrutura. E o EI é a nossa resistência à flexão dela. Todo esse pacote aqui vocês vão ver mais tarde, que a gente pode chamar isso aqui de resistência à flexão. Então, beta L de flambagem, 12 sobre 2. Raiz quadrada de... Qual que é o valor de P? 1240 kN dividido por EI. E aí o E do nosso material é 100 gigapascal e o I a gente acabou de calcular. 100 gigapascal vezes o I, que é 36.166,67. 166,67. Eu precisava muito de uma mesa digitalizadora. Deixa eu dar zoom aqui que fica mais fácil. 166,67. Só que tem um problema de correlação de unidades aqui, como vocês já viram. Porque dentro dessa raiz, o beta ele é inteiro, adimensional. Mas dentro dessa raiz tem que sair um 1 sobre metro para cancelar com o metro aqui fora. E aí a gente precisa, se vocês passarem tudo para o SI, vocês resolvem o problema já. Mas para o caso de quilonewton e gigapascal e centímetro que vocês vão estar trabalhando, deixa eu ver se eu lembro qual que é a regrinha. Tem uma regrinha de conversão relativamente simples aqui. Gigapascal transforma... isso. Ok, vocês vão pegar aqui a 100 gigapascal. Confirmar. Então, multiplica por 1000 para transformar em megapascal. Mas lembra que para passar de kilonewton por centímetro quadrado para a megapascal a gente multiplicava por 10? Então a gente vai fazer o inverso. A gente está passando de megapascal para kilonewton de volta, então a gente vai multiplicar por 0,1. Então, transformou gigapascal, 100 gigapascal em megapascal, multiplicou por 1000, multiplicou por 0,1, vai acabar cancelando um zero aqui, né? E vai virar um multiplicado por 100 no denominador. Então agora esse cara está em kilonewton vezes centímetro quarta e esse cara está em kilonewton. E ainda temos o problema, claro, da barra tá opa, perdão. Não, minto. Desculpa, esse daqui está em kilonewton por centímetro quadrado e esse daqui está em centímetro quarta. Então quando eu fizer a multiplicação vai ficar... e cancelo o quilonewton aqui com o quilonewton, centímetro a quarta com centímetro quadrado. Eu posso fazer as unidades, né? Tô sendo... falando um monte e não tô ajudando. Já vou separar então. Então a gente pegou 100 gigapascal, multiplicou por 100 aqui.
que é 1000 vezes 0,1. 1000 para transformar em Pascal, 0,1 para transformar em kilonewton por centímetro quadrado. O outro carinha nosso aqui, ele já está em centímetro quadrado. Centímetro quarta, perdão. 36.166,67 centímetro quarta. Cancelou, 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 cancelou não, de fato, mas ficou 1 centímetro quadrado no denominador. Então, na hora que eu extrair essa raiz, vai sair 1 centímetro aqui pra fora. Então, para cancelar com o cara que tá aqui, eu preciso passar esse 12, que são incríveis 12 metros, preciso transformar em centímetro. Então, 1.200 centímetros, quando sair o centímetro da raiz, cancela, e aí eu casei as unidades do meu problema. Então, avaliando isso daqui no formato, vocês têm correção das unidades, né, pra bater o numérico dele, vai dar, deixa eu pegar minha calculadora, só um segundo. Um 1,11. Lembrando que a teoria inteira ela é construída com suporte em radianos. Então isso daqui não é graus, pelo amor de Deus. Tem que sair em radiano. Radiano não é unidade de fato, mas é o jeito que a natureza comunica ângulos adimensionalmente. Radiano é um adimensional estranho. Ele não tem dimensão de fato, se vocês olharem, não tem unidade para radiano. E ele não é uma unidade também. Mas enfim, o ponto não é esse, o ponto é que a gente está abaixo do nosso π sobre 2, porque π sobre 2 é aproximadamente 1,57. O que é um excelente indicativo, na realidade acho que a gente deveria ter feito algo desde o começo, né? Que é verificar se a nossa estrutura, no estado inicial dela, já não está colapsando. E ela não está de fato, porque o nosso fator beta, que avalia o quão próximo a gente está da flambagem ideal, está abaixo do crítico de π sobre 2, que é 1,57 radiano. Então, na teoria de flambagem ideal, linear, né? Não sei se dá para considerar flambagem linear, mas enfim, a estrutura ela flamba instantaneamente, ela falha catastroficamente quando ela bate esse fator aqui. Então, você vai aumentando o valor da carga ou o valor do vão livre dela, tanto faz, mas geralmente o valor da carga até que ela bate esse fator e colapsa. Deixa eu só ver se alguém mandou mensagem aqui da monitoria. Não, foi outra coisa, perdão. Mas no caso da teoria não linear, a gente tem os amplificadores que podem acabar com a nossa graça antes. E é o que vai acontecer, no caso, vocês vão ver. A gente tem o valor de beta, 1.11 radianos. A gente volta no nosso amplificador, substitui. Então, lembra de colocar a calculadora em radianos. Cosseno de beta, 1 sobre esse cosseno de beta, menos 1 vezes 2 sobre beta quadrado. E a gente vai chegar à conclusão que o nosso amplificador, para esse caso, com 1,11 radianos de beta, dá... Um segundo... 2,031. Então olha que coisa interessante, a gente está dobrando a nossa carga em toda a estrutura. Praticamente, né? Tem um 0,31 aqui, mas a gente praticamente dobrou todas as cargas da estrutura pelo simples fato de isso daqui ser um vão livre e do jeito que a barra está apoiada. Então, e aí a gente já começa a olhar a questão dos momentos. Lembrando que não vai afetar o normal, eu não posso simplesmente pegar o valor de amplificador e multiplicar os valores de sigma t máximo e sigma c máximo que eu já obtive. Eu não posso pegar só esses caras aqui e multiplicar por 2,031, porque essa amplificação ela vai entrar no momento aqui e não na normal. Se ela entrasse nos dois, aí você poderia fatorar e realmente acabaria sendo a mesma coisa que pegar os resultados anteriores e multiplicar, mas nesse caso você não pode. O que você tem que fazer é passar aqui, ó, fazer que o momento amplificado é o momento original vezes o amplificador, e inserir nesse carite aqui. Então, nosso momento original ele é de 63 kNm, e nosso momento amplificado, então, ele vai para... Só um segundo, deixa eu achar aqui. ...127,953 kNm. Aí, esse valor que vocês obtiveram para o momento amplificado, vocês inserem aqui de volta na expressão.
mais o valor da normal. A normal não é amplificada. A amplificação da teoria não linear, a amplificação de toda a teoria de flambagem é para momentos, não é para normais. Então a normal entra mesmo, mas ela vai ter a contribuição dela. E a gente vai obter uma nova fórmula para sigma x, que eu vou chamar de sigma x amplificado. Ou seja, é o sigma x a tensão que está sofrendo os efeitos da não linearidade, que é 0,3538 y, pegando a colinha, menos 2,48. Notem que, como a gente já tinha comentado, a parcela contribuição da normal e normal sobre a área não mudou. E eu tinha esquecido de falar antes, o momento de inércia também não muda, só cresceu esse cara aqui. Mas percebam que a gente dobrou o coeficiente que esse cara cresce, então isso daqui vai crescer muito mais rápido. E aí, reavaliando, os pontos críticos da estrutura não mudaram. Perdi o cursor. Eles continuam sendo o 19 centímetros para tração máxima e o menos 11 centímetros para compressão máxima. Mas agora, a gente vai reavaliar. E olha que coisa incrível. Vou chamar de sigma T máximo. NL, de não linear. Reavaliando nesses mesmos pontos, a gente chega num sigma de tração de 42,4 MPa. E esse 42,4 MPa, ele passa a estar acima do que a nossa estrutura resiste em tração, que é 40 MPa. Ou seja, aqui eu tenho uma falha por causa da não linearidade do problema. O sigma de compressão máxima não linear, ele vai crescer bastante, mas ele felizmente ainda vai estar dentro do critério, porque o critério de compressão é menos 100 MPa, então ele é bem alto. Não bem alto, mas consideravelmente alto. O suficiente no caso. Nosso sigma máximo vai dar menos 63,71 MPa. Isso ainda está dentro do nosso limite de menos 100 MPa. Quer dizer, maior que menos 100, ou em módulo ele é menor que o valor crítico. Então, esse cara passou, mas esse cara aqui não passou. Então, olha que coisa interessante. Se a gente faz a análise linear da estrutura, ela não flambou para começo de conversa, ela não colapsou, ótimo. E nos pontos dela que tem os piores comportamentos lineares, ela também não teve problema com falha, ela não falhou. Mas, quando a gente considera a não linearidade da estrutura e o efeito que o amplificador tem pela teoria de flexo-compressão, a gente percebe que na realidade essa estrutura de fato falharia, uma vez que o sigma T máximo dela não linear bate o limite do material. Que era uma coisa suspeita, né, já que o exercício pede justamente para você comparar as duas metodologias. Dê um segundo só para eu conferir uma continha, por favor. Não, tá certinho, tá batendo 42,4 MPa. Tinha dado estranho, achei que tinha dado muito próximo. Quer dizer, tinha dado muito diferente do resultado original, mas não tá de fato batendo com a conta. É que o 2,48 ele mata muito do valor original. Fica o 8,3 basicamente arredondado, 298. Enfim, então aqui você terminou o seu item B, que é a análise não linear geométrica. Então você chegou à conclusão de que a estrutura rompe por tração, devido aos efeitos da não... Rompe por efeitos de não linearidade. E aí finalmente você vai para o item C, que é um item discursivo. Isso não é muito comum nas provas do Coda, mas quando ele coloca geralmente é para ajudar. Ele fez uma pergunta de comentar os resultados. E aí o que ele queria que você reparasse é justamente que o fato de fazer uma análise não linear permitiu descobrir uma falha catastrófica que não teria sido descoberta na análise linear da estrutura. Ou seja, para barras longas, e é o que ele escreve aqui, que é não considerar linearidade, não considerar efeitos de não linearidade para barras longas propensas à flambagem é perigoso, porque você pode cair nesse tipo de caso em que a análise linear, que é a mais clássica feita, te retorna um resultado que não é fidedigno à realidade, porque você tem amplificadores grandes. Isso aqui é um valor relativamente grande de amplificador. Você está dobrando as cargas praticamente. Tirando a parte da constante, né? Mas enfim, então
Não vou ficar escrevendo no Paint aqui, mas vocês entenderam a ideia dessa questão? Essa é uma questão puramente de flambagem e análise de falha. Professor? Beleza. E ó, posso só fazer uma pergunta? Claro, precisa pedir. Só para ver se eu entendi. Tipo, na A você fez uma análise que você falou que é não linear, que ela Não, é a é simplificada, tipo, linear. é linear. Então, tipo, ela não é completa, meio que essa ideia. Basicamente. É a que Daí vocês na. sempre fizeram, que é mz por iz vezes y, mais uma Aham, expressão de tensão. É que eu acho que sim. talvez vocês não tenham batido tão forte nessa tecla de que essa análise é uma análise linearizada do comportamento. Ela não considera efeitos não lineares de geometria. E esses comportamentos não lineares seria tipo porque a barra ela dobra? Também, mas é por causa da teoria de flambagem, porque existem soluções da estrutura. Assim, quando você começa a carregar uma estrutura em compressão, existe um fenômeno de instabilidade em que basicamente qualquer. Quando você carrega uma estrutura em compressão, você tende a gerar muitos momentos concentrados em determinadas áreas, e aí qualquer peteleco, qualquer perturbação que você faz leva ela ao colapso. E aí isso é modelado pela teoria de flambagem, que é o que vocês conhecem como flambagem de barra, né? Existe estabilidade e instabilidade da estrutura geral, que é você pegar tipo uma barrona, uma estrutura e a estrutura colapsar, e existe a estabilidade e instabilidade local também. Acho que se vocês pegarem uma latinha de refrigerante e começarem a apertar ela, vocês vão ver que na parede começa a surgir tipo uns enrugadinhos dela querendo dobrar para dentro, ir para fora e para dentro alternadamente. Essa é a estabilidade local. Então, estruturas que têm principalmente pouco momento de inércia, né? Existe uma avaliação para ver o quanto que uma estrutura é resistente ou não à flambagem, mas em geral estruturas que têm pouco momento de inércia e que são compridas, elas são propensas a ter esses efeitos de não linearidade. E eles surgem justamente porque o nosso objeto de análise ele é imperfeito. Então, se a barra fosse perfeita e ideal, ela distribuiria qualquer quantidade de tensão até bater o sigma crítico dela, que ela falharia por compressão. Ela estouraria aqui no meio. Agora, como a gente tem imperfeições na fabricação, deformações, microdeformações, como a nossa carga ela não é centralizada, isso por vezes gera campos de momento concentradores de. Perdão, campos de momento não, gera tensões, concentradores de tensões que são muito mais altos do que a estrutura deveria suportar. E aí a gente tem a falha catastrófica da estrutura em cargas que por vezes são muito menores do que as cargas previstas pelo material. Essa análise linear ela é feita puramente com o material. Você olha se o Essa, material está resistindo à tensão. essa análise linear, ela, tipo, um engenheiro não faria sentido ele fazer essa análise, né? Porque. Depende da estrutura. Se você for fazer, por exemplo, a estrutura em tração não vai existir fenômeno de instabilidade nas teorias mais clássicas, né? Que é que usa Hum, hoje eu já ouvi falar alguma coisinha de pessoal falando de instabilidade em tração, mas é um negócio assim bem underground. Mas, por exemplo, se essa barra tivesse sendo tracionada, não teria por que eu investir tempo calculando fatores de amplificação na estrutura, porque eles basicamente não existem para a estrutura tracionada. Isso aqui é um problema exclusivo da compressão. Aí se eu vou calcular, por exemplo, eu quero uma estrutura que é um apoio e ela é um tarugo gigantesco com pouquíssima esbeltez, ou seja, ela é bem larga, com uma base grande e bem curtinha, ela tem um L pequeno. Não seria razoável, por exemplo, fazer uma modelagem de flambagem de uma barrinha desse formato aqui, um negócio que parece um tarugo de alumínio. uhum. Então, assim, o que uma pessoa faria num projeto real depende muito do que ela está trabalhando com e do que vale a pena para ela. Perdão, você ia perguntar mais alguma coisa, eu interrompi. Não, só para. É porque eu perdi boa parte da teoria das aulas. Eu queria entender esse beta aí. Tipo, o amplificador ele vai depender do caso, né? Que você vai ter que olhar na tabela, né? Isso, o amplificador ele é uma solução particular para a condição de apoio, para o carregamento, é bastante coisa que vai, então a gente já pega ele Ah, junto. entendi. Aham. Mas o Mas beta é sempre a mesma forma. isso, o beta ele é universal. O beta Ah, ele é uma medição, é quase como se fosse uma dimensionalização. Ele é um contador de flambagem, ele é um medidor de flambagem. Ele varia de 0 até π sobre 2. 0 você só pode existir com zero carregamento, né? E aí quando você bate o π sobre 2, que é mesma coisa que o 90 graus, né? 1,57 radianos, a sua estrutura colapsou. E isso na teoria de flambagem. A eclosão lineares a gente está falando de flexocompressão.
Que é como se fosse Beleza. a flambagem, só que com um tempero a mais ali de não linearidade. Uhum. A flambagem Beleza. diz simplesmente que se o beta bater o π sobre 2, flambou a estrutura. Ou seja, ela tá carregando, 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 carregando. E aí, tipo, ela não tem alteração dos momentos. Esse perfil de momento, na teoria de flambagem, continua exatamente o mesmo. Por quê? Porque eu tô carregando aqui axialmente, eu tô aumentando essa carga aqui do 1240. Então, o perfil aqui da carga da distribuição continua o mesmo. E aí eu vou carregando, não altera nada nos meus momentos e, de repente, bateu beta π sobre 2, essa estrutura dobra. Agora, a Entendi. teoria de flexocompressão ela é mais elaborada. Ela considera que ao longo de todo esse aumento de carga, eu tenho um amplificador que vai evoluindo com o valor de beta por causa das imperfeições da estrutura e que ele sozinho vai fazendo as cargas, os momentos na estrutura aumentarem e surgirem campos de tensão. É claro que na teoria de flexocompressão, se eu bater o beta π sobre 2, eu com certeza falhei. Falhei por flambagem, ou seja, instabilidade mais simples possível. Mas o ponto da flexocompressão é, à medida que o beta vai caminhando para valores altos, os amplificadores eles vão ficando ridículos. 2, 5, 10, 100, 1000. E aí você vai frequentemente falhar o material. Frequentemente não, na vida real você vai sempre falhar o material. Ou seja, Hum, você está próximo da carga de flambagem crítica, da carga de flambagem teórica, e aí você já está com o amplificador tão alto que você estoura um lado da viga em tração, um lado em compressão, e aí vira um efeito em cadeia e a estrutura falha catastroficamente. Então essa é até uma discussão interessante, é que não existe flambagem de fato na vida real. Porque os casos reais, eles são sempre casos que têm amplificação de momentos, e o que acontece antes de, eu digo, não acontece material antes, quebra. é que o material quebra. Então, o que a gente chama de flambagem, na realidade, é o material falhando pelo amplificador da flexocompressão. Ah, entendi. As análises que a gente faz é flexo-compressão, então, né? Então, a gente, quem? Tipo na prova, essa aí que você fez, não é só flambagem que você fez aí, né? Isso, depende, flambagem vai estar resumida ao beta, né? Flexocompressão vai ser os amplificadores. Mas aí ele pode pedir os dois, ele pode pedir teoria de flambagem, teoria de flexocompressão, aí vai dar criatividade do Ah, cara. beleza. Ah, Obrigado. mas o meu ponto é que na vida real o universo só trabalha com flexocompressão. Quer dizer, o universo trabalha com coisas muito mais elaboradas que flexocompressão, mas a flexocompressão descreve melhor o comportamento do que só a teoria de flambagem. Então o que Uhum. acontece é que eu bato cargas críticas mais cedo do que a flambagem prevê. Mas para a maior parte das estruturas bem desenhadas, ah, e que, sei lá, não tem nenhuma configuração esdrúxula que permite amplificadores completamente ridículos, os valores que levam a flambagem, que levam a flexocompressão, a falha por flexocompressão, né, por falha de material, em geral estão próximos do beta 1,57. Então, a menos que você planeje operar sua estrutura numa carga muito próxima da carga crítica, o que não é seguro, não é recomendado. Se você usar o valor de referência como o valor da flambagem mesmo, como o valor da carga crítica de flambagem, você não vai estar mal, mal provido não, viu? Uhum. Porque assim, você Entendi. vai ver a carga máxima da estrutura e você vai falar que você vai operar 50% da carga máxima. Então, a menos que você esteja uma estrutura muito mal projetada, que com 50% da carga falha por material flexo-compressão, dificilmente 50% da carga crítica vai te deixar numa região insegura, saca? Aham. Bom, Beleza. esse Valeu. exercício está feito, eu vou limpar aqui e agora eu vou pescar outro exercício. Esse exercício é um exercício muito fofo, eu adoro ele. Jack, Diga, não, quer trocar logo o link da reunião? acabar com o link da reunião? É porque tu vai expirar Ah, vai em demorar 8 8 minutos, minutos. né? Tá, beleza. Mas cria uma reunião com o e-mail da USP, que aí não tem essas frescuras. Ah, tá. Eu vou pausar aqui então, obrigado, e aí já voltamos. Olá novamente, pessoal. Estamos aqui numa nova reunião. E agora, o exercício que eu queria fazer com vocês é um da P2 do ano passado. Esse 2 aqui, ele é fofíssimo. Eu adoro ele.
Ele basicamente consiste numa estrutura bem simples, é uma estrutura em L, biapoiada, e ela tem um carregamento em formato de casinha no meio. Não sei se vocês conseguem ver a casinha. Ah, eu tenho que compartilhar minha tela, né, meu Deus. Pedindo pra vocês verem com a força do pensamento. Ó, vocês vão ver como esse exercício ele é amigo, porque ele literalmente dá 5 pontos e ele faz um único pedido e não é um pedido complicado. Ele quer o deslocamento desse ponto C aqui. E aí o que você precisa enxergar é a superposição que as cargas, os efeitos dos carregamentos na estrutura. E fazer superposições. A gente aqui está se valendo da teoria de pequenas deformações e pequenos deslocamentos, que diz basicamente que quando a gente tem pequenas deformações e pequenos deslocamentos, a gente pode superpor o sistema ele é linear para pequenas deformações e deslocamentos, ou seja, o efeito que eu tenho nessa ponta aqui por causa, sei lá, vou separar essa carga aqui na constante e na triangular. O efeito que eu tenho nessa ponta por causa da carga em formato de casinha, eu posso obter como a soma do efeito dessa carga separado, mais a soma do efeito dessa outra carga separada, mais a soma do efeito dessa outra carga separada aqui na ponta. Então, tudo que a gente fizer daqui pra frente vai estar ancorado na teoria de pequenas deformações e deslocamentos, que me permite superpor deslocamentos de cargas separadas. E por que superpor deslocamentos de cargas separadas é útil? Porque a gente pode quebrar num alfabeto, num abecedário, sei lá como é que vocês chamam, de casos fundamentais e simplesmente combinar esses casos fundamentais, que a gente combina letras para formar casos mais complexos. Fez sentido para vocês? Então, eu vi você mandou um joinha aqui. Então, mais uma vez aqui voltando no nosso formulário, vocês vão ver que tem bom, os vários casos possíveis já resolvidos. Isso daqui é a teoria de linha elástica. Vocês viram a teoria de linha elástica, né? Expressar que o EI momento, perdão, o EI V duas linhas de x é menos o momento, integrar e substituir condição de contorno para ter o campo, a flecha, o campo de flecha, o V de x. Tá, o Heitor deu joinha, então isso pra mim é um sim. Eu diria que tá mais ou menos. Que? Não, tipo, o Coda ensinou, mas eu diria que tá mais ou menos. Tá. Não, mas a ideia, só perpassando rapidinho, é que vocês vão ver que isso é modelagem de quarta ordem depois com o Varoto. EI V 4 linhas, derivada quarta, é igual ao carregamento, a carga constante. Mas o jeito que a gente geralmente implementa é a gente modela o momento e aí integra, né? Integra a carga cortante, integra cortante momento. E para o nosso sistema de coordenadas tem o sinalzinho de menos. Ou seja, o que essa teoria diz, eu vou passar o menos para cá na realidade só para a gente poder ler de uma forma mais razoável, é que o momento desenvolvido em uma estrutura é proporcional à sua curvatura. Então, V é o deslocamento dos pontos da estrutura, concorda comigo? Então, se eu tenho um campo de deslocamento V aqui, eu estou vendo como é que cada ponto saiu da posição original e chegou numa nova posição. Eu estou descrevendo qual que é o formato da estrutura deformada. O V', então, literalmente, é um gráfico da estrutura, um gráfico da estrutura deformada. É o formato dela. O V', sendo a derivada, me dá a inclinação. Ou seja, ele fala qual que é a inclinação da estrutura naquele ponto. O V duas linhas, que é a derivada da inclinação, é a curvatura. É como se fosse uma parábola, é aquele primeiro parâmetro que controla o x quadrado. Então ele controla o quão fechada ou o quão aberta está a minha estrutura. E o que a minha teoria diz basicamente é que o momento é proporcional a essa curvatura. Eu acho que é bem razoável vocês verem, né, que por uma estrutura que não tem curvatura, não tem deformação curva, não tem momento. E quanto mais eu vou envergando minha estrutura, quanto mais eu vou curvando ela, fechando, mais carga de momento surge aqui. Que é a mesma coisa que dizer que o MX é proporcional ao V duas linhas. Aí proporcional por quem? Aí tem esse cara aqui que é o parâmetro, tem sempre um parâmetro geométrico e um parâmetro material, módulo de Young, ou módulo de elasticidade longitudinal, e aqui o momento de inércia, que é o que resiste à flexão, que já me avalia a proporção entre os dois, e o sinal é questão de convenção de eixo. Fez sentido? Beleza.
Então, a ideia é bem simples. Então, uma vez que eu sei expressar minha expressão é foda. Uma vez que eu sei construir minha expressão de momento, eu boto ela nessa fórmula, passo e o menos já estava aqui, né, no caso, antes. Eu consigo fazer integração duas vezes, resolver. Só que efetivamente é uma EDO, mas é uma EDO de uma variável só, que é igual a uma outra expressão, então basta eu integrar. Integra duas vezes, vão surgir duas constantes de integração, C1 e C2, e é aí que a gente coloca, ou seja, até aí a gente tem infinitas soluções, né, para essa integral, que a gente está fazendo um campo de deslocamento genérico para essa função de distribuição de momento. E aí a gente usa as condições de contorno, por exemplo, aqui seria falar que o deslocamento nessa ponta é zero e o deslocamento nessa outra ponta é zero também, para descobrir quais que são essas constantes, aí a gente passa a ter uma solução particular para o nosso campo de deslocamento, a gente passa a ter efetivamente o v de x. A gente poderia fazer isso para um caso assim, por exemplo, modelar esse carregamento desse cara aqui, e depois pegar o que esse 8 kN gera nesse cara aqui e ter uma solução particular para esse cara. A gente poderia, mas isso daria muito trabalho e teria que ser refeito toda vez que eu alterasse qualquer coisa na minha estrutura, o que não é razoável. Então, usando do trabalho das outras pessoas que já pegaram vários casos básicos e fizeram essa mesma solução, a gente já tem os campos de deslocamento prontos aqui. Então, vocês basicamente olham quais que são as estruturas equivalentes e quais que são os campos de deslocamento associados a cada uma delas. Aí, no caso, notem que para essa carga central, a gente tem uma estrutura, uma distribuição de carga que é parte constante, eu estou gravando, né? E parte triangular. Só que a gente não tem explicitamente uma solução assim no nosso formulário. Esse carregamento em forma de casinha. Opa, não é aqui que eu tenho que trazer aqui embaixo. Mas, que outra combinação que a gente pode usar de carregamentos aqui? Sugestões? Tem uma constante ali, né? Será que? E tem a triangular ali também, né? Isso, perfeito. Então, novamente, se pautando na teoria de pequenas deformações e deslocamentos, para a gente não ter um carregamento casinha, a gente pode superpor os efeitos do carregamento constante, a parcela constante. Aí é claro que a gente tem que usar o valor da constante para botar na fórmula. E depois usar a formulazinha do carregamento triangular. E claro que o valor de Q que vai entrar aqui agora é esse valor do triângulo. Então, você não vai pegar esse valor completo aqui. Entendeu? Você tem que desmontar e dar a contribuição de cada um de forma justa. E somar os efeitos desses dois. Mas tem um terceiro cara aqui oculto também, que precisa ser dito, é que na realidade isso é mais fácil analisado um outro sentido. Quando a gente quer ver o deslocamento em um ponto, a gente vai fazer algumas hipóteses. A teoria de pequenos deslocamentos e deformações, ela permite fazer superposição de hipóteses de barra rígida, barra flexível. O que isso significa? Se eu quero avaliar o deslocamento em um ponto, e se eu considerar que a estrutura é flexível inteira de uma vez, vai ser um inferno de pegar uma solução única para isso. Uma solução direta. Então, se eu supor que essa barra é flexível, que tem esse carregamento aplicando, que essa outra barra é flexível, que tem esse outro carregamento aplicando aqui, essa outra carga pontual, eu não vou chegar numa solução razoável. Mas eu consigo quebrar o caso em que os dois são flexíveis em combinações de barra rígida e barra flexível. E aí vocês vão gerando subcasos. Então vamos supor para uma primeira análise, a gente sabe que o resultado final, né, o que a gente quer chegar é que essa barra é flexível e essa barra é flexível também, concordam comigo? Que é a natureza do problema. Ele não declarou que nenhuma dessas barras são rígidas, ambas são flexíveis, ambas vão ter deformação, ambas vão ter seu próprio campo de deslocamento. Mas a gente pode quebrar isso num caso A, vamos chamar assim, ou seja, em que essa barra grande aqui ela é flexível e a barra pequenininha é rígida. E a gente pode quebrar de novo num caso B, em que essa barra grande é rígida e a barrinha pequena é flexível. Como as rígidas não se movimentam, é como se na realidade eu estivesse analisando só essa barra flexível de uma vez e só essa barra flexível da outra vez. E da superposição dos dois casos, eu tenho um sistema que é flexível nas duas barras. Concordam comigo? Beleza. Bom que vocês estão usando os joinha agora. Opa, tem que tirar essas três linhas.
E aí eu preciso ver que carregamentos que vão ter efeitos na minha estrutura, porque além de analisar agora as barras rígidas e flexíveis, eu tenho que ver para cada um desses casos os 3 carregamentos separados. Então, a priori, cada estrutura dessa daqui se quebraria, eu tenho que fazer, né, tipo, combinações de estrutura rígida flexível, que são só duas, porque só são 2 barras. Se tivesse uma terceira barra aqui em cima com alguma carga aplicada, aí seriam a 3 combinações de estrutura. Uma rígida, duas rígidas, a outra flexível, passa a flexível para cá, passa a flexível para cá e vai trocando. Então você vai fazendo uma flexível por vez. E para cada combinação de estrutura que você gerou, você vai precisar pensar em todas as cargas da maneira mais simples que você puder separar. Aí no caso, como a gente tem 3 cargas, vamos considerar os efeitos primeiro só da carga constante aqui. Então tira a carga triangular, tira o 8. Aí só o efeito da carga triangular, tira a carga constante, tira o 8. E depois tira toda essa carga aqui, tanto a constante como triangular, e considera só o efeito do 8. Então esse cara aqui ele vai me render 3 deslocamentos. Não sei porque eu fui fazer em romano. E esse outro cara aqui ele vai me render outros 3 deslocamentos. Então, a priori, eu teria 6 deslocamentos que eu preciso calcular e somar para chegar no deslocamento desse ponto aqui. Mas uma coisa que vai facilitar muito a minha vida é observar para cada caso quais carregamentos que fazem sentido. Então, começando aqui pelo caso A, o caso A ele é o mais completo de todos. Ele vai ter de fato os 3 deslocamentos, porque como essa barra é flexível, a hora que eu carregar com a constante eu vou deformar ela, a hora que eu carregar com a triangular eu vou deformar ela, e ambos vão gerar deslocamentos aqui no ponto B. E a hora que eu aplicar o 8 kN, esse 8 kN aqui em cima vai gerar um momento aqui embaixo que vai fazer essa barra deformar para cima. E aí esse cara mexe rígido. Vocês estão conseguindo enxergar? Vetor, grafos, beleza. Então esse caso de fato eu preciso considerar as 3 cargas possíveis. Mas no segundo caso, em que essa barra é flexível e essa daqui é rígida, a hora que eu pegar e aplicar só a carga constante, como eu estou aplicando a carga constante em cima de uma barra rígida, ela não deforma. Se ela não deforma e não tem mais nada, esse ponto não move. Então eu sei que um desses casos aqui já não gera deslocamento. Deixa eu só apagar os rabiscos primeiro. Então um desses daqui eu não preciso calcular, que é para carga constante. E da mesma análise, né, se a carga constante está em cima da barra rígida não vai gerar deslocamento, a carga triangular tampouco. Então eu já matei 2 casos aqui pelo simples fato de eu estar aplicando em cima da barra rígida, não gera deformação. Não gera campo, né? Então não vai fazer essa barra rodar. Que essa daqui é a barra flexível. Então o único caso que eu vou considerar nesse segundo cenário é o do carregamento de 8 aplicado direto nessa barra flexível, que aí vai fazer ela envergar para cá. Então na realidade, ao invés de ter 6 cenários que eu preciso calcular, eu só tenho 4. Então são 3 deformações. 3, perdão, com flexível rígido e 1 com rígido flexível. Aí me resta achar quais. E como é que eu vou chegar neles. 2 deles a gente já matou. O Heitor falou que é a carga constante e a carga triangular. Perfeito. Então a gente vai descobrir quais que são as deformações da estrutura flexível, só que a gente quer a deformação nesse ponto. E aí a gente vai valer da hipótese de que o canto reto ele vai continuar reto. Então a hora que esse cara inclinar, esse cara aqui inclina no mesmo ângulo. Então eu vou precisar descobrir qual que é o ângulo θ aqui do final, ou seja, eu vou precisar da derivada da flecha, avaliada nesse ponto. Isso vai me retornar esse mesmo ângulo e eu vou usar para descobrir qual que é esse deslocamento aqui para cá, nos 2 casos. E esse caso aqui ele também é relativamente simples de enxergar, de que se minha estrutura, olha que coisa interessante, quando essa barra é rígida e esse ponto aqui ele está apoiado com um apoio simples, o que essa estrutura flexível enxerga efetivamente? Ela se torna uma outra estrutura, ela é como se ela tivesse uma outra condição de contorno. Vocês conseguem enxergar qual que seria? Não? Repete a pergunta. Pelo fato da gente ter essa barra flexível conectada nesse apoio simples que está conectado a uma barra rígida, esse pedaço da estrutura, ele acaba virando uma nova estrutura, tem uma nova condição de contorno aqui. Você consegue enxergar qual que seria ela? Que a gente vai precisar achar o caso na tabela. Só que não vai existir o caso barra em L com essa barra rígida, essa barra flexível. A gente vai ter que descobrir o que isso daqui significa de forma mais simples.
Não? Certo, vamos por partes então. Essa barra é rígida, então ela não deforma. Ela não enverga e por ser barra também ela não estica. Ela não por ser viga ela não estica. Ela não tem deformação longitudinal de barra simples. Ah, a gente não está usando pórtico que tem os dois, a gente está usando viga, viga não tem deformação longitudinal. Então vocês vão de concordar comigo de que esse grau de liberdade desse nó aqui, ele está travado. Ele não consegue nem se mover para cá, nem para cá. Então a gente já tem uma trava nesse sentido aqui. Só que tem outro ponto também, que o fato dessa barra ser rígida impede que ela deforme no sentido curvo. Impede que ela crie uma flecha de deslocamento. E como esse canto continua sempre reto, é a mesma coisa que garantir que você está falando que essa barra aqui ela vai estar sempre a um ângulo reto dessa superfície. Ou seja, ela vai estar travada nesse ângulo inicial perpendicular. Então não só eu travei a minha barra no sentido aqui horizontal, como eu travei a rotação dela. Ela não consegue rodar em relação ao ponto de apoio, porque essa barra aqui não deforma. Consegue visualizar isso? E agora novamente a pergunta, que condição de contorno que parece quando eu tenho um ponto que ele é travado na vertical e que ao mesmo tempo ele não gira e eu tenho uma barra conectada? Ou seja, ela não desce nem sobe e também não consegue movimentar. Tipo um engastamento? Perfeito, é um engastamento. Ou seja, essa estrutura aqui, quando essa barra rígida e essa barra no apoio simples está flexível conectada na barra rígida, ela é exatamente a mesma coisa que o engastamento horizontal. Então, quando eu olho para essa barra flexível, o que eu estou olhando essencialmente é para isso. Então, esse cara é flexível e a gente está interessado aqui no caso em que ela tem uma carga de 8 kN. E agora, isso daqui, você tem no formulário. Que é esse cara aqui, ó. Então, entenderam o pulo do gato? Beleza, então a gente já matou 3 casos que a gente precisava, faltou um último que na realidade é nesse primeiro aqui, barra rígida com barra flexível. Que é quando, o que, que a gente faz quando... Opa, eu nem vou apagar isso daqui, vou deixar aqui. O que, que a gente faz quando a gente quer considerar a carga de 8, mas ela está aplicada nessa barra rígida e quem que está deformando essa barra flexível? Vocês concordam comigo que mesmo que essa barra seja rígida aqui, essa daqui seja flexível, a hora que eu aplicar a carga de 8 vai surgir momento aqui e vai fazer ela deformar, né? É como se fosse um pé de cabra levantando uma tábua. É tipo, esse cara é muito rígido, infinitamente rígido, e esse cara é o flexível. O que a gente vai fazer é que, se vocês fizerem a solução dessa estrutura, vocês vão ver que o momento aqui nessa estrutura ele cresce linearmente, por causa do braço. Vocês vão fazendo os cortes aqui. Mas a hora que ele chega aqui, ele tem uma distribuição de momento constante. Então essa estrutura, quando eu tenho uma barra rígida e eu tenho uma força aplicada, uma alavanca, ela se comporta tal qual a barra flexível com um momento puro aplicado aqui. Ela vai se tornar um momento puro nessa borda. Ou seja, o que eu quero dizer é que eu posso trocar esse R vezes esse braço, e aí no caso o braço é 2 metros, então 8 kN vezes 2 metros, aplicado numa barra rígida que dá numa barra flexível, dessa forma, eu posso falar que existe um momento puro, porque eu só quero saber o efeito daqui pra cá, então o crescimento desse momento nessa barra não me importa, o que importa é que chegou um valor puro aqui de 16 kN, 8 vezes 2. E aí esse cara aqui eu tenho no formulário, que é essa solução aqui. Então notem que dos casos que a gente precisava quebrar a nossa estrutura, flexível, rígido, rígido, flexível, tinha 2 combinações. Para cada carregamento, que eram 3, a gente precisava fazer um caso. Então 6 cargas, 6 deslocamentos daquele ponto. Mas a gente já viu de cara que 2 deles não faziam sentido porque eram cargas aplicadas em cima de carregamentos, em cima de barra rígida e que não iriam gerar deformação e não sobrava nenhuma outra carga para deformar a estrutura. Sobraram 4. Desses 4, 2 eram imediatos ou quase imediatos, que era o carregamento casinha, que virava uma combinação do constante com o triangular, e outros 2 eram um pouco mais ocultos, que era você saber que a barra rígida com a flexível e a carga aplicada na ponta é equivalente ao engaste,
e que a barra grande rígida, né, que a barra simples flexível é equivalente ao engaste dessa barra simples com carga na ponta, e a barra grande flexível com a barra pequena rígida, falei barra simples, não é barra pequena, com a barra pequena rígida é equivalente a transmitir gerar um momento puro na borda da barra flexível grande. E aí agora sim, para todos esses casos que a gente elencou, aqui eu tenho que voltar ao desenho, né, para voltar à estrutura. Para todos os casos que a gente elencou, a gente tem as soluções. Então a maior parte desse exercício será literalmente enxergar essas soluções, porque elas já estão prontas. E aí o que vocês vão fazer? Pegar o valor de v de x, só que vocês tomem cuidado que, como a gente quer análise no ponto D, no ponto C, perdão, da estrutura, e 3 dessas soluções são para a barra flexível, a gente vai estar obtendo o campo v de x dessa barra, mas a gente não quer saber deslocamentos nessa barra, a gente quer saber deslocamentos aqui. Então o que a gente quer saber no fundo é a rotação desse ponto, porque como aqui o canto é reto, a rotação desse ponto transmite para essa outra barra. E essa rotação vezes esse braço aqui de 2 metros, usando, que aqui eu fiz exagerado pra caralho, mas usando também da aproximação de pequenos ângulos, a gente consegue então o valor do deslocamento equivalente no ponto C. Ou seja, esses 3 casos aqui, eu vou só descrever pra gente ganhar um pouco de tempo e a gente já encerra. Pegar o v de x da carga constante, então é a flecha na estrutura comprida de baixo, derivar v' de x, que é a rotação. Pegar esse caso da carga triangular, que é constante, derivar. E pegar esse caso do momento aplicado na estrutura de baixo, derivar também. Você derivou os 3 porque aí você passou de calcular v de x, que é o campo de deslocamento, que é esse pontilhado, para o v', que é a rotação. E aí os 3, depois de derivado, você vai ter substituído os valores já. Você vai só avaliar na ponta, então x sobre L igual a 1, ou você vai colocar lá L3 e x igual a 3, que vai ficar x sobre L 1. E aí você vai ter a rotação nesse ponto para os 3 casos, e para os 3 casos você vai pegar, tipo, rotação θ1, multiplicar por 2 metros, e isso vai te dar um deslocamento Δ1. No caso vai ser para a esquerda. Aí, deslocamento Δ2 vai ser a rotação do θ2, que você vai obter aqui também, vezes o braço 2. E mesma coisa para o deslocamento Δ3, que vai ser o θ3 vezes o braço 2. O único que você não precisa fazer esse procedimento é o que você está calculando direto, o deslocamento desse ponto, que é o que a gente considerou aqui do engaste. Aí esse cara assim, você vai simplesmente falar, vamos chamar ele de Δ4, o Δ4 vai ser o v de x avaliado em x igual a L, avaliado na ponta da estrutura. Mas só por quê? Porque aí você já está pegando o campo de deslocamento direto desse cara, que é onde você quer. Esses caras aqui, você está pegando os campos de deslocamento, mas você não quer o deslocamento aqui. Você quer o campo de deslocamento para derivar, descobrir a rotação, para poder transmitir para outra barra, para descobrir o deslocamento no ponto C. Vocês entenderam? E aí o deslocamento total é a superposição, é a somatória dos deslocamentos. Fez sentido? Respeitados os sinais. Se eu não me engano, ó, já intuitivamente, essas duas cargas aqui, ó, achei engraçado o confete. A constante e a triangular, elas vão defletir ambas a estrutura para baixo, e aí a barra vem para a esquerda, né? Então a gente já espera que tanto o Δ1 quanto o Δ2 na nossa definição venham para cá. O Δ3 vai ser esse carga virando momento aqui para cá, então ele vai envergar essa barra aqui para fora, ela vai fazer assim, ó, embarrigar para cima, né? Tem, então, 8 kN, tá aqui para a direita, vira um momento aqui, vai fazer a nossa estrutura embarrigar para cima, e aí essa barra vem para cá, então já espero que seja para a direita. E por fim, quando eu considero a questão de engastamento, é claro que essa carga para cá vai deslocar a barra para a direita. Então na nossa numeração, o Δ1 e o 2 são para a esquerda, e o Δ3 e 4 para a direita. Você convenciona quem que você quer positivo, quem que você quer negativo, mas o importante é que você faça as regras de sinal correto. Então se você falou que esses dois somam, esses dois vão subtrair. Se você falou que esses dois subtraem, esses dois vão somar. E aí você só fala, né, qual que é o resultado final para a direita ou para a esquerda. Aí eu não lembro qual que predomina aqui, mas tem que olhar no gabarito do exercício. Pequenos cuidados a se tomarem. E aí, pequenos não, na realidade é grandes cuidados a se tomarem. Existe uma questão de continuidade das soluções para os casos que a gente está analisando. Quando a gente faz a solução de uma estrutura, por exemplo, com uma distribuição de momento constante que nem essa, a gente obtém uma solução que também é contínua. Vocês veem que não tem nenhuma restrição aqui.
Então eu posso pegar esse v de x, derivar e avaliar ele em L sobre 2, que nem eu gostaria, e GGWP corro para o abraço. Mesma coisa aqui para o caso da estrutura com a carga na ponta, não tem nenhuma restrição. Só tem que tomar cuidado, claro, com o sentido que você está fazendo a coisa. Qual que vai ser o nosso problema aqui? Essa estrutura, ela não tem uma distribuição de carga contínua. Você não consegue expressar isso daqui por uma função das funções tradicionais do espaço de Hilbert, se eu não me engano. Então a solução dela também não é contínua. Vocês vão ver aqui, ó, para x menor ou igual a L sobre 2. Então esse campo de deslocamento, ele só descreve o deslocamento da viga até a metade. Vocês entenderam qual que é o problema aqui? Porque só até a metade que eu tenho uma carga contínua. Do outro lado eu tenho o simétrico, a carga. Mas ela não é contínua no sentido matemático da palavra. Então a minha solução também não é contínua, ela só vai até a metade. Vocês estão vendo? O Vitor deu ok. O Crefisa também. Só que eu não vou ficar sem resolver meu problema. Por quê? Porque eu vou usar da simetria. Tem um eixo de simetria no sistema. Então, logicamente, o que vale para um lado, vale para o outro. Mas eu preciso fazer o rebatido das coordenadas. Então, falando isso para vocês por quê? Porque talvez vocês sejam qual que é a palavra? Propensos? Induzidos. Talvez vocês sejam induzidos a pegar aquela solução e como vocês, sei lá, provavelmente colocam um eixo de coordenadas da esquerda para a direita, x, muito provavelmente, vocês vão pegar e tentar aplicar, derivar e aplicar nesse ponto aqui, que seria tipo x igual a L. Só que essa expressão já não vale mais para x igual a L, porque ela só vai até L sobre 2. Então, o equivalente desse ponto é vocês aplicarem no zero. Porque você faz a solução de só metade desse problema. A outra metade é um simétrico dela. Da mesma forma que se eu quiser uma solução aqui, por exemplo, a 3/4 de L, como eu não posso usar essa fórmula para x igual 3/4 de L, eu tenho que pegar o equivalente desse lado, que é o refletido, o rebatido dele, que é 1/4 de L. Vocês estão entendendo? Eu só posso fazer, eu não posso avaliar nada aqui porque a minha expressão ela só funciona para um lado. A expressão para o outro lado, na realidade, usa os mesmos argumentos que essa daqui é rebatida. Essa expressão matemática, se você propagar ela para além de L sobre 2, ela já não descreve mais a estrutura. Então tem essa restrição aqui. Então muito cuidado. Nesse caso você derivaria e ao invés de você aplicar no L sobre 2, você aplicaria na ponta. E outro cuidado também, né, claro, é que pela questão da simetria, quando você fizer isso no zero, ele vai te dar um valor positivo, que indica que a sua estrutura está variando no zero, ela desceu aqui, mas você tem que saber que como é simétrico do outro lado, é que do outro lado ela sumiu. Subiu, não sumiu, pelo amor de Deus. Ela subiu esse mesmo ângulo. Então o ângulo como é simétrico que manifestou aqui é o mesmo ângulo que vai aparecer aqui. Θ e aqui, né, proposto pelo vértice. Ou seja, ele rodou para cá, ó, esse mesmo θ. Ou seja, eu avaliei aqui, que é o simétrico daqui, porque eu não posso inserir essas posições da minha fórmula, que ela só existe até a metade, já que eu tenho uma condição de descontinuidade aqui. Um ponto, né, de descontinuidade. Mas o que existe aqui é o mesmo que existe aqui, ó, θ, é que eu já fiz tanto rabisco, que é o mesmo que faz a rotação. Então, no final, se eu souber o que eu estou fazendo, meio que não importa. Porque o θ que aparece aqui é o que aparece aqui, é o que aparece aqui, é o que aparece aqui, que é o que eu preciso. Ok? Beleza? Obrigado. Eu estou olhando aqui para vocês no quadrinho, tá? Acho que vocês já notaram porque vocês estão vendo retroativamente a minha tela. Tem um loop infinito, inclusive, aqui. E aí, por fim, o último cuidado que eu ia falar para vocês tomarem é cuidado com definição também de momentos, porque se vocês, a hora que vocês pegarem a expressão da biapoiada com o momento puro aplicado na ponta, que é esse cara aqui, vocês vão notar que a definição que ele faz é para um momento indo de fora para dentro. Ou seja, tipo, ele está fazendo a estrutura envergar para baixo em relação aos apoios. Só que a hora que a gente vê aqui qual que é o nosso caso equivalente, como 8 kN está puxando para cá, nossa, ficou muito rabiscado agora, deixa eu dar um Ctrl Z em tudo. Ignorem essa seta aqui, tá? Eu devia ter apagado ela. Como 8 kN está puxando para cá, o equivalente dele aqui, nesse ponto, vai ser uma carga para fora. Então, esse 8 vezes 2 metros aqui, 8 kN vezes 2 metros, 16 kN metro, a hora que vocês vão inserir numa fórmula como essa, que assume a convenção positiva com o momento para dentro, vocês têm que já fazer a correção do sinal. Opa, perdão, aqui.
Então, ao invés de ser 16, entraria menos 16 nessa expressão. O que, pela lógica, faz todo sentido, né? Porque se o momento positivo para dentro gera um campo de deslocamento para baixo, ou seja, eu estou rodando a estrutura aqui na borda, ela vai fazer plop para baixo, que é o campo de deslocamento positivo. A hora que eu fizer o contrário, rodar aqui, né, aplicar um momento puxando ela para fora, ela tem que ficar côncava para fora, ela tem que envergar para fora, e isso daqui é um campo de deslocamento negativo, lembrando que y positivo é para baixo. E aí outro cuidado a se tomar é que essa estrutura ela também é outra que é sensível à questão de eixo, porque aqui obrigatoriamente ele colocou o eixo x em cima do ponto que ele está aplicando o momento. Então não só você tem que trocar o sinal do momento, mas aqui obrigatoriamente, e essa solução ela não é simétrica, tá? Curiosidade. Se você aplicar dois momentos, um binário de momentos, né, um momento de um lado, um momento do outro, a estrutura tem uma solução simétrica. Mas quando você aplica um momento só de um lado, a viga ela não tem uma solução simétrica, então é que o Vmax não está no meio. Isso é um caso muito curioso quando você aplica a pega biapoiada e coloca um momento puro numa ponta só, ela gera um formato tipo isso daqui, ó. O Vmax dela fica puxado perto do lado do momento. E aí a solução que ele fez é com aqui é o momento, né? É com o nosso eixo de coordenadas partindo da posição do momento. Então, a hora que se você quiser não, né? É o único jeito de fazer. Mas para resolver esse exercício, então, a hora que você transforma esse cara no momento para fora, que já está contra a convenção, você tem que ainda considerar que o seu sistema de coordenadas está aqui e não aqui do lado direito. Então, a hora que você derivar e para aplicar, avaliar algum lugar, avaliar a rotação, o ponto correto é o 0, não é o L. Vocês entenderam? Então, para aplicar essa fórmula, já são duas coisas que eu preciso me atentar. Que o momento está contra a convenção da fórmula, então ele vai entrar negativo. E que o eixo de sistema, que ela é acessível ao sistema de coordenadas posicionamento. Tem umas que não são, que são simétricas, né? Você pode avaliar em 0, em L da mesma coisa. Mas essa daqui ela é sensível, então tem que colocar meu sistema de coordenadas aqui. E, portanto, o ponto que eu tenho interesse é o ponto 0, não é o ponto L. Fez sentido? Ótimo. E aí saber, claro, que rotação que surge. Então, se meu momento está para cá, ó, que é o momento equivalente, a minha estrutura ela vai embarrigar para cima. E se ela embarriga para cima, aí quando você avaliar o seu θ, você vai ver que ele vai dar esse valor aqui, ó. Naturalmente ele vai dar um valor negativo, né, porque ele inverteu para cima. Mas você, sendo esperto que eu sei que vocês são, vocês vão saber que quando ela embarriga para cima com esse momento para fora, essa barra, para manter o 90 graus, enverga para cá. E aí eu tenho esse outro deslocamento aqui, que eu acho que era o que a gente tinha chamado de deslocamento 3. Isso. Esse θ aqui seria o θ 3, né, que a gente tinha proposto antes, vezes o 2 metros, que é o comprimento. E assim, da superposição dos quatro, você obtém o delta total. Fez sentido? Eu sei que eu gastei quase 40 minutos para explicar o exercício, mas é porque tem esses detalhes, tem a questão da superposição. Mas assim, tem um monte desses na lista e vocês vão ver que vai naturalizando, você consegue muito rapidamente decompor em quais casos que você precisa utilizar, quais que você vai considerar, quais que você não vai, e aí vira literalmente, você puxa resultado, ou aplica direto ou deriva para aplicar em um ponto e multiplicar por um braço. E aí no final, só para concluir a questão, o gabarito dela traz aqui um deslocamento, acho que é de 1, alguma coisinha milímetros, um delta total. Um segundo. De 2,301 milímetros. E quem ganha a briga sai, né, 10 a menos 3 metros. E aí o Coda escreve milímetro direto. E quem ganha essa briga, deixa eu até confirmar aqui. Ó, ele assumiu o positivo para a direita, tá? Então deu positivo de fato para a direita. Quem ganhou essa briga aqui foi a deformação para o lado da direita. Então o deslocamento nesse ponto é de 2,301 milímetros para a direita. Pessoal, eu acho que é isso daqui que eu queria apresentar para vocês hoje. Eu acho que está mais ou menos aí cobrindo o grosso do conteúdo que vocês têm na prova. Eu devia ter perguntado antes, mas o Coda apresentou os diagramas, tabelinha, tudo, né? Superposição. Tá, se eu não me engano é o penúltimo conteúdo. Vocês veem flambagem, aí vocês veem flexocompressão. Aí vocês veem isso daqui.
que é a teoria de linha elástica, mais desenvolvida, que é quando você faz as integrais, aplica as condições de contorno e tudo, superposição. E aí o último tópico que seria da prova de vocês seria os métodos de energia. São bem interessantes, é uma pena que não vai ter. Mas eu acho que então, semana que vem, a gente prepara algum exercício semelhante. E vou tentar manter aquele horário de quarta-feira também pra gente tirar dúvida. Então eu acho que é isso. Muito obrigado a vocês dois aí, a nossa Heitor, e obrigado também a Lu e o Luciano que colaram antes, que, sei lá, dormiram. Ah, espero que tenha sido construtivo. Deu o horário certinho de 2 aulas, olha, 2 períodos de 50 minutos. E até mais, eu vou interromper aqui a gravação e se você está vendo a gravação, eu desejo uma boa prova. Você tem provavelmente meu WhatsApp já para mandar suas dúvidas. Se você me conhece, mas se não, você não consegue, você não vai ter muita dificuldade para conseguir também. Bom fim de semana, viu, gente? Valeu, Yoki.